teria uma outra situação. Se o objetivo dos nossos governantes é desenvolver o Brasil como um todo, a distribuição da forma como pretende alguns, se excluir alguns estados, nós vamos contribuir para o empobrecimento mais desses estados pobres. Então quem é pobre, o estado pobre vai continuar cada vez mais pobre. E o rico cada vez mais rico. Exatamente. Cria uma situação de extrema injustiça. Na realidade, o movimento foi conduzido pelos chefes de poder, os governadores, que conduziram o movimento, né, e atingiram a opinião pública, aliás, atingiram as respectivas populações. Então, o nosso deputado Ibsen Pinheiro foi feito um boneco incendiado no Rio de Janeiro, tornado pessoa não grata no Rio de Janeiro e uma série de coisas que, né, na minha opinião, é um engano, é um absurdo que se possa assistir a uma situação que em tudo, vamos dizer assim, encaminha e reclama para a participação comum de todos os estados, né? Dada a natureza, né? É a mesma coisa dizer, olha, o ar agora, né? vamos né? Sim, no Amazônia, etc. E tal. Então é insustentável, me parece, a tese contrária à distribuição equitativa. Entre todos os estados. E aqui na mesa a unanimidade, né? Essa questão que o vereador falou, dos governadores que fizeram. Mas isso aí é o seguinte, puxar uma brasa pro assado deles, né? Então, e até com ameaça de entrar com ação direta, em constitucionalidade. Justiça e tal. Estamos no fim do primeiro bloco, eu quero então convidar o governador, o vereador. Quem sabe o governador rima com o vereador? Mas olha aqui, quem sabe o Dr. Soster está no caminho certo. Porque não daqui a alguns anos nós temos o governador chamado Eloy Guimarães, representando o Rio Grande do Sul, seria muito altivez, com dignidade, com honestidade, como a seu princípio, vereador. O futuro a Deus pertence. É verdade. E às vezes eu conto, posso... Mais um minutinho? Mais um minutinho. Rapidamente. Tá. Quando Jairo e companheiros de debate aqui, nós andávamos com o Brizola. Eu não, vereador. Não, nós andávamos com o Brizola. Brincadeira. O ex-governador, Leonel Brizola, grande líder, e a Dilma, uma excelente técnica, andando por aí e vai para cá, fazendo partido e lutando. Se alguém naquele momento, Aloysio de Carmona, e dissesse assim, olha, alguém chegasse assim e disse, olha, Brizola, tu não vai ser presidente da República, mas esta moça que está aí perto de ti vai ser presidente da República. Prende esse cara que é louco. É verdade. Olha só, então o futuro a Deus pertence. E nós teríamos um excelente governador. Então tá, vamos encerrando então esse bloco, voltamos em seguida. Já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Residencial Ibiza, em Gravataí, Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Alô, amigos, estamos de volta, comunicando direito com a presença do Dr. Jairo Hamilton dos Santos, Dr. Aloysio Martins e Dr. Felipe Carmona. O Dr. Eloy Guimarães teve que se afastar, que outros compromissos o chamavam. Vamos agora, como de costume, responder perguntas dos nossos ouvintes e a partir das perguntas a gente parte para uma discussão, um debate, temos, enfim, várias opiniões. Vou começar com uma pergunta de uma telespectadora que não quis se identificar, mas informou que foi autuado pelo fisco que ele aplicou multa de elevado valor. Esclarece que foi multado injustamente e pergunta o que pode fazer para anular a multa. Sempre que se comete uma injustiça contra uma pessoa,
cabe uma ação na justiça. Doutora Luísio, essa aqui está inconformada porque se diz injustiçada porque foi autuada pelo fisco de uma maneira bastante, uma multa bastante elevada. Então, como é que ela pode se defender? O que ela poderia argumentar? Bom, aqui ele não diz qual foi o motivo dessa aplicação da penalidade. Então nós vamos responder assim a questão de forma genérica. Na verdade, o senhor pode se defender primeiro de forma administrativa. Essa defesa administrativa é julgada na esfera que não é do judiciário, em que o senhor apresenta os motivos pelo qual entende que essa multa não foi corretamente aplicada. Essa impugnação ao auto de infração, ela vai ser apreciada pelo próprio órgão autuador. Claro que não o fiscal que lavrou a multa, é o órgão lá administrativo da autoridade administrativa. Se o senhor não conseguir êxito nessa impugnação, nessa defesa desse auto de infração, o senhor tem ainda direito a recorrer de forma administrativa para uma segunda instância, que na esfera federal é o Conselho de Contribuintes e na esfera estadual municipal a turma de recursos, uma coisa assim. Esgotado a esfera administrativa, o senhor ainda pode se valer ainda de uma ação judicial pedindo para que a justiça, o judiciário, declare a nulidade desse auto de infração. Enquanto o senhor se defender de forma administrativa, a exigibilidade dessa multa do auto de infração, ela fica suspensa. Fica suspensa e o órgão público não pode efetuar a cobrança, inclusive inscrever o débito na dívida ativa. O senhor pode obter certidão, etc. e tal. E a ação, se a infração é estadual ou municipal, tributos dessa natureza, a ação é ajuizada na Justiça Estadual. E se for a Fazenda Nacional, então o senhor ajuizaria essa ação na Justiça Federal. E se os seus argumentos forem sólidos, foram consistentes e demonstrado que essa infração não pode subsistir, o senhor vai obter êxito e vai conseguir a anulação dessa multa. Isso, eu vou complementar um pouquinho isso aqui, porque existe um porém aqui, uma dificuldade para os contribuintes que às vezes querem fazer defesa administrativa, que é a exigência do depósito. Então, essa exigência de depósito é alguma coisa que dificulta, até impossibilita muitas vezes a defesa. Portanto, é um obstáculo a ser transposto. Na esfera administrativa, então, não é possível, a não ser com depósito. Então, o que se faz? Parte diretamente para a justiça. A defesa do auto de infração não há exigência de depósito. Alguns no Estado exigem. Me parece que em grau de recurso. No grau de recurso, às vezes, sim, né? Então, neste caso, parte para a justiça. Doutor Jairo, alguma coisa? Não. Tudo bem? Só queria acrescentar que assim, o agente, quando ele vai autuar, ele está dentro dos princípios do dever legal. Então ele não pode autuar sem que esteja enumerado ou elencado na lei o mínimo e o máximo que ele vai atribuir àquela multa, né? É o valor da multa. Se ficar além, ou se foi uma situação que não corresponde à possibilidade de autuar na penalidade máxima, logicamente o contribuinte também é um dos argumentos que ele pode utilizar, né, pela questão da proporcionalidade, né? De repente uma situação uma situação menor, né, com um auto de infração muito alto, logicamente ele é desproporcional. Então, se administrativamente, na sede administrativa, como o doutor Luiz falou, não resolver, se parte para a esfera judicial. O único problema é que, na verdade, o contribuinte, o fisco, ele tem a presunção de veracidade, ou seja, o auto de infração lavrado, ele tem fé pública, o agente que lavra o auto. De qualquer maneira, há a possibilidade de demonstrar que aqueles fatos não correspondem. Principalmente, eu tenho observado, os autos de infração do imposto de renda, que ele requisita os extratos bancários da pessoa e tributa todos os valores de depósito como rendimento da pessoa. E nem todo depósito que vai na conta do contribuinte, na verdade, é rendimento.
Então, de qualquer maneira, e eles fazem de forma indiscriminada. Entrou depósito na conta, não houve a justificativa daquele depósito, é renda, e tributa, e me parece que é extremamente injusto isso. Ele não esclarece aqui também, ele diz que foi multado injustamente, mas não diz qual foi a injustiça cometida. Injustamente agora, não significa que ele não deva, talvez. É possível, né? Mas uma das coisas que ele... um pouquinho menos. Pode ser menos, pode ser menor. E outra coisa que ele coloca aqui é a multa muito elevada. Com relação à multa muito elevada, é comum o fisco multar realmente com multas de 50%, 75% muitas vezes, a sonegação. legal, né? É a previsão legal. Agora, existe um princípio na Constituição de que o tributo não pode ser confiscatório. E também, inclui-se aí tributo, vamos incluir também a multa, não pode ser confiscatória. O que é confiscatória? No momento que ela se torna muito elevada, que, digamos assim, abranja totalmente o patrimônio do contribuinte. E aí é evidente que o valor é muito elevado e beira, então, as raias do confisco, né? É confiscatório. Tá? Então é isso aí. Vamos adiante? Vamos agora... uma rapidinha aqui, doutor Jairo. A pessoa está em dúvida com relação à prescrição de condomínio. Essas dívidas de condomínio prescrevem? Qual é o prazo? Tudo prescreve. Ela Agora, até tem razão de né? estar em dúvida, essa senhora, não disse quem que mandou, porque o Código Civil anterior ao atual, ele falava em 20 anos. Hoje, o artigo 205 do atual Código Civil de 2002, ele é taxativo. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não estabelece um prazo menor. Então, me parece que essas dívidas de condomínio, a partir do advento do novo Código Civil, passaram a prescrever em 10 anos. Segundo... eu discordo desse entendimento, porque houve agora um julgamento do STJ reconhecendo que é 5. 5 anos, eu também entendo que a Parece, dívida civil vai... parece que a jurisprudência vai se consolidar nesse sentido. Existe isso aí também. 5 anos. A jurisprudência tem que se manifestar. Por enquanto, aqui no estado do Rio Grande do Sul, está se aplicando o artigo 205 do Código Civil. Que esse julgamento é recente do STJ, ele julgou uma questão, me parece que de São Paulo. Isso veio para cá, com o tempo. Então eles entenderam que a prescrição é quinquenal. E aí, porque inclusive, alertando os síndicos para que não demore muito a ajuizar as ações. Né? Exatamente. Vamos adiante? Vamos agora a pergunta do seu Mário Silveira Pereira, que informou que trabalhou durante 30 anos, sendo que 15 anos foram de trabalho em um frigorífico, tendo requerido aposentadoria por tempo de serviço no INSS, quem deferiu o pedido por não possuir 35 anos de contribuição. Pergunta se está correto o procedimento do INSS e o que pode fazer. Doutora Luiz? O procedimento do INSS não está correto, porque como o senhor informa, o senhor disse que trabalhou 30 anos, 15 teria sido através de trabalho de forma que se reconhece como trabalho em condições especiais em que o período de aposentadoria, o tempo de contribuição é menor. Então uma pessoa que trabalha durante 25 anos numa atividade insalubre, ele com 25 anos equivale a 30. Que no seu caso, o senhor pode pedir a conversão desses 15 anos de trabalho em frigorífico, que ele tem um acréscimo de 40%. Então os 15 anos equivale a 21, o senhor já tem 15 do outro, daria 21 com 15, o senhor teria 36 anos de serviço. Então me parece que se o INPS não aceitou o seu pedido de conversão, o senhor ajuiza uma ação na Justiça Federal e o senhor certamente vai obter isso. Claro que o senhor tem que fazer prova de que esse trabalho de 15 anos foi mediante exposição aqui é câmara frigorífica, deve ser exposição ao frio. Então me parece que o senhor trabalhou em condições especiais e tem direito à aposentadoria com 30 anos. Sem dúvida, eu concordo com o doutor Luiz. Trata-se o INSS, é a esfera federal, ele terá que propor uma ação de reconhecimento de tempo de serviço e vai provar que 15 anos ele trabalhou no frigorífico, em frigorífico, e vai ter esse acréscimo de 40%, que efetivamente vai passar dos 30 anos. Essa é a solução. Administrativamente o senhor não vai conseguir, o INSS não vai aceitar, o senhor terá
tomar o caminho da justiça. O A INSS, justiça se a pessoa apresentar o laudo das condições mas de não trabalho, estão aceitando. eles- Depois que eles se defendem a primeira vez, dificilmente voltam atrás. É que por isso que tem a questão agora do perfil profissional perciográfico, né? Que é a questão... serve para comprovar essa atividade. Serve a comprovação da atividade em condições nocivas à saúde. É exatamente por Trabalho em isso. condições especiais. né? É, que aí o INSS considera com condições especiais. Feito, muito bem. Vamos ao... Eu vou fazer um intervalozinho, mas antes eu vou deixar uma perguntinha interessante aqui, ó. Fui autuado por estar embriagado. Como é comum agora, estão fazendo inclusive, diz que é balada segura, não sei o quê, os bafômetros. Quinta a domingo. Pois é. E a questão do bafômetro também, aquela polêmica, obrigado ou não é obrigado, ele pode se recusar a fazer o teste, etc. Bom, ele foi autuado por estar embriagado. Recolheram o carro e levou uma multa, e conduziram ele ao Palácio da Polícia. Aí pergunta agora o que acontece. Vou deixar essa pergunta para o Dr. Carmona responder logo após o nosso intervalo. Já O que voltamos. acontece? Comunicando Direito. Apoio Cultural. Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Residencial Ibiza, em Gravataí, Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Estamos retornando, comunicando direito, com a presença do Dr. Jairo Hamilton dos Santos, à minha esquerda, Dr. Aloysio Martins e Dr. Felipe Carmona, à minha esquerda. Então, tinha deixado uma pergunta do bloco anterior. Direita. À minha direita. Muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção. Eu vou Tá pra bom, lá tá também. bom, à minha direita, tá certo. Deixei então, no bloco anterior, uma pergunta dirigida ao Dr. Carmona. Fui autuado por estar embriagado. Recolheram meu carro, eu levei uma multa, me conduziram ao Palácio da Polícia. O que agora vai acontecer? Vai ficar preso? Dr. Carmona, esse cara não devia mais dirigir. Na verdade, é uma tipificação penal, realmente, né? Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro. Né? É uma situação ilícita, né? Estar com mais de 0,2 decigramas de álcool no sangue. O que acontece? Como multaram ele, e essa multa é uma multa de pesado de R$950, conduziram ele ao Palácio da Polícia, provavelmente fizeram um termo circunstanciado. Ele poderia, dependendo da condição de álcool, da quantidade de álcool no sangue dele, só receber ser feito esse termo circunstanciado ou ser preso, né? Realmente, se estivesse acima de um limite legal que eu não me recordo agora. O que vai acontecer? Esse termo circunstanciado, que é o que ele pergunta, o que acontece agora? Esse termo circunstanciado vai ser remetido ao fórum, né, da região onde ele mora, se provavelmente deve morar em Porto Alegre, porque ele fala aqui em Palácio da Polícia, e lá ele vai responder um processo criminal. Além de responder um processo criminal, ele estará respondendo um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. E aí, logicamente, nessas duas esferas, tanto na vara de delitos de trânsito, aqui em Porto Alegre, no Fórum Central, quanto na esfera administrativa, ele vai ter, né, a sua ampla defesa de contraditório assegurado, demonstrando quais as razões, os motivos, enfim, se ele realmente estava embriagado ou não. O detalhe é o seguinte, né? Se ele